Sou Mariana Rodrigues, tenho 29 anos, sou de Osasco, São Paulo. Sou artista visual e professora de Kiamatic Yoga e de Hatha Yoga. Desde que eu era criança, eu sempre fiz arte, né? Meus pais, eles sempre me estimularam a produzir desenhos e etc. Eu acredito que o processo de trabalhar com arte foi algo de uns 8, 9 anos atrás, assim. Eu sou formada em design digital. No final da minha graduação, eu comecei a explorar outros tipos de materialidades, assim, porque o design ele é muito focado no software, nos programas. E eu entrei na faculdade achando que eu ia desenhar e no final das contas fazer aplicativos, sites, então era uma coisa totalmente voltada para publicidade, para o marketing. E aí no final da minha graduação eu trabalhei num escritório de design lá em Osasco com um artista visual e grafiteiro que se chama Rafael Armando. Lá eu tinha disponibilidade de muitos materiais, assim, ele me estimulava muito a utilizar outras coisas para trabalhar com design. Então foi quando eu comecei a explorar outros tipos de técnica, de colagem, pintava, tirava foto minha, ia pro computador mexer de novo. E aí eu comecei a chegar no abstrato, né? Primeiro eu comecei a fazer abstrato em sketchbooks pequenos e depois eu passava esses desenhos para pintura digital. E aí depois de um longo tempo, comecei a explorar isso em telas, em plataformas maiores. Eu gosto muito de trabalhar com essas formas que não são exatamente identificáveis, né? Eu trabalho majoritariamente com pinturas em grande escala, pela proporção que isso se dá no meu corpo, né? Então são telas que eu trabalho no chão, na parede, na maioria das vezes é no chão. Então eu estou dentro da tela. Eu digo que a pintura é o final do meu processo artístico. Porque eu tô lidando o tempo todo ali com outras cosmovisões, filosofias que me fazem refletir, pensar a partir da pintura, né? E de própria vivência, assim, pessoal, para se transpor nas pinturas em si. Eu sempre gostei de lecionar, ainda mais sendo professora de yoga. E hoje pensar na arte educação para mim tem sido um grande respiro assim de esperança. Eu tenho gostado de pensar que são pessoas e crianças, na maioria das vezes, que não têm tanto contato com a arte em si. O contato comigo é o primeiro contato. E o contato com uma pessoa que já está literalmente trabalhando enquanto artista é um outro lugar, assim, até de pensar numa profissionalização, de trazer esperança para crianças no futuro. As crianças, elas têm uma outra forma de ver a vida e eu sempre falo que as crianças, elas entendem muito mais o abstrato do que os adultos. Porque eu falo que a gente está condicionado o tempo todo a procurar imagem em tudo. Então as pessoas, elas ficam procurando imagem nas minhas pinturas, sendo que eu não estou falando exatamente de imagens de figura. Então vai ter gente que vai ver, sei lá, uma mulher grávida, uma guitarra, um violão, qualquer coisa, mas não consegue acessar exatamente o que eu tô falando, que eu tô falando sobre movimento, tô falando sobre sentimento, tô falando sobre subjetividade, que é algo que a nossa mente ficou condicionado pelo social a procurar, né? E as crianças, elas conseguem entender muito melhor, né? E até trazer percepções que às vezes eu não tinha, né? Isso tem sido muito marcante para mim atualmente. Eu vim do design, então eu tenho muita influência com as cores, né? Com as composições de forma, mas eu sinto que o design é completamente diferente do meu trabalho artístico, né? O design é muito rígido, muito calculista, muito metódico, e eu acredito que eu fui para o abstrato justamente para romper com essa ideia que estava ali o tempo todo no computador. Tinha até uma época que eu imaginava que o meu cérebro fosse o programa, assim, o Photoshop, o Illustrator. Conseguia ver a vida a partir de réguas, de pixels. E isso era muito doido, porque você começa a se engessar de certa forma, né? E no abstrato eu consegui romper com isso, pensar para além, pensar tudo que eu trabalhei, estudei no design de outra forma, né? Muito mais solto, muito mais livre.
tem uma sociedade que a gente conhece como Antigo Egito, mas tem um movimento de pessoas já ressignificando o que a gente conhece como Antigo Egito, que é a forma colonizada como a gente conhece o Egito, e que o ideal seria Kemet, que é terra do povo preto. As pessoas não imaginam, mas o Egito, Kemet, são de pessoas negras. Toda a nossa sociedade foi construída a partir dessa sociedade. Então, o que a gente entende hoje como matemática, astrologia, ciência, medicina, tudo veio dessa sociedade. É uma das cosmovisões que mais influenciam o meu trabalho, assim, que eu tenho muita ligação. E é uma sociedade muito pautada aos movimentos dos astros, do sol, né? Então, ressignifica a forma como a gente se alimenta, como a gente vê a vida, como a gente reflete o próprio sujeito, né? E até isso chegar nas minhas pinturas eu estudar tudo isso no meu próprio corpo, né? Eu gosto de pensar na lógica do corpo, mente e espírito. A gente não tá desconectado disso, né? E quando se pensa no processo artístico em si, a maior parte dos artistas, eles desassociam o que e eu acho que ainda mais pensando no universo artístico em si, né, no mercado, desassocia o trabalho e o artista. Eu acho que, na minha percepção, na minha própria experiência, eu não sou desassociada do meu trabalho. O meu trabalho sou eu, assim como eu sou o meu trabalho, né? Então, o que eu faço é colocar isso para fora em um outro tipo de linguagem, num outro tipo de materialidade. Hoje parece que ele tem que ser tudo, né? Ele tem que ser artista, ele tem que ser pensador, ele tem que ser intelectual, academicista, modelo bonito, magro. Quando se inclui artistas como eu, que veio de um outro contexto, um contexto pobre, de regiões que não são exatamente centro de São Paulo, é um outro tipo de vivência que quando se entra nesses espaços, acha que vai mudar a vida. Muitas vezes eu achei que ia mudar a minha vida, que eu ia ficar rica da noite pro dia, que eu ia poder ajudar toda a minha família, toda a minha comunidade, todos os meus amigos, mas é uma coisa que fica subentendida que vai acontecer. É até difícil falar porque vira uma denúncia, né? Toda vez que a gente fala, vira uma grande denúncia. Não são coisas que eu fico em silêncio, são coisas que eu falo. Eu já sou conhecida como essa artista que fala o tempo todo sobre isso, né? Hoje eu acho que a maior parte dos artistas que estão meio próximos a mim, eles estão vivendo as mesmas coisas. Ou se eles estão vivendo, eles não estão falando. Mas eles estão sendo manipulados, eles estão vivendo coisas que são violentas, eles estão sendo desrespeitados. Todas as vezes que eu participei de alguma exposição, eu trabalhei com a galeria, eu sempre fui desrespeitada. Nas coisas mais mínimas, das pessoas não virem buscar minha obra aqui, de eu ter que enfiar a obra dentro do Uber e levar eu lá pessoalmente, e ainda ser desrespeitada. O fato de ser artista independente, eu acho que isso amplifica as coisas. É um desrespeito no sentido de como se a sua obra ela não agrega valor, por você não ser independente, por você não ter uma representação. É como se você ser independente, eles já sabem que eles conseguem te manipular, eles já sabem aonde eles vão tocar na sua vulnerabilidade. É um grande jogo. E vai se criando rivalidades, né? Aí quando pensa na inclusão, é isso. Inclusão pra quê? Pra quem, né? Acho que o mercado das artes não é todo mundo que consegue ficar, porque não é todo mundo que eles querem. É uma grande peneira, uma grande panelinha, onde só entra quem eles querem, né? Será que mês que vem eu vou continuar sendo artista? Será que ano que vem eu vou continuar sendo artista? O que vai ser da minha vida quando eu tiver 50 anos? Eu ainda vou estar pintando? Eu vou ter que pensar em outras formas de viver a vida, de sobreviver? Ainda mais sendo uma artista que teve ali um significativo reconhecimento, as pessoas elas se fixam numa imagem, principalmente da internet, como se a sua vida já tivesse feita. Geralmente eu gosto de pintar à noite. É meio estranho, né? Pensar na cor de noite, mas é um dos momentos que eu mais me sinto à vontade, assim. É no espaço de ateliê, porque eu já fiz várias coisas ao longo do dia. E aí é um momento que eu me sinto mais tranquila, assim, pra conseguir pensar na pintura. Eu acabo criando pinturas a partir de tela em branco mesmo, sem pensar em ideias de rascunhos.
Então, é um processo bem mais, digamos, não é exatamente lento, né? Mas é o que eu gosto de pensar no tempo da pintura. Então, tem pinturas que demoram meses, tem pinturas que tem anos. Eu vou trabalhando com a pintura de uma forma bem orgânica. Eu começo sempre pelo centro das coisas. Aqui eu comecei com azul. Eu gosto de trabalhar com uma tinta bem aguada, assim. E aí tem um tempo para ela secar. E depois eu vou fazendo as outras camadas por cima dela, né? Então, eu sempre penso o centro. E aí eu gosto de deixar a pintura refletindo, né? Então, eu fico muito tempo parada na frente da tela quando eu tô construindo e entendendo qual é o próximo caminho, se aquilo vai me deixando confortável ou não, porque o abstrato ele tem isso, né? Você lida com desconforto o tempo todo. Eu passo muito tempo elaborando a pintura do que exatamente fazendo ela. Às vezes tem pinturas que elas já estão tão organizadas na minha mente que quando eu vou para a tela elas sempre vão mais rápidas, né? Essa minha linguagem aqui, que é aqui eu trabalho com muitas cores e muitas outras técnicas diferentes, são as que demoram muito mais tempo. E tem outras telas, como essa daqui, por exemplo, que é uma outra vertente do meu trabalho, assim, uma série de trabalhos que eu utilizo espelhos quebrados. Eu não quebro os espelhos, essa é uma série que eu fiz como um feitiço para Oxum. E que eu comecei a ganhar espelhos quebrados, assim. Eu tenho várias caixas como essa aqui. Uma é de micro espelhinhos. Micro espelhinhos. Eu tenho uma outra que é até de espelhinhos bem menores. Aí tem uma outra tipo de espelhos médios. E tem uma outra, mas que não tá aqui, são de espelhos maiores, né? Com uma das únicas séries que eu crio rascunho. Porque eu tô, dentro dessa série, eu tô investigando a pintura expandida, então eu penso na ideia de pintura como escultura, como instalação, e que eu vou para além da tinta, né? A tinta é como se fosse uma base para eu pensar a pintura. A partir dessa série, eu comecei a introduzir outros tipos de objetos, como partes de bijuterias, eu gosto muito de bordar nessa série, então inseri outros tipos de elementos como sementes aqui. E nessa série eu gosto de pensar e trabalho a repetição dela. Eu tô lidando com espelhos que são quebrados, então quando eu tô bordando sem parar, igual essa daqui. Essa daqui eu fiz em processos menores dela, né? Mas é a mesma lógica. Existe ali um tempo do bordado e é uma grande repetição, assim, que vira um processo extremamente meditativo para mim, onde eu acabo ficando em oração mesmo, em súplica, colocando muita intenção para mudança, muita intenção de desejos. E é doido, porque a gente se vê refletido o tempo todo, né? Então, é muito profundo, né? E aí, a partir dessa série, dos espelhos, comecei a estudar as águas doces, assim. E dentro dessa pesquisa que eu fui fazendo para aprimorar a série de Oxum, com as águas doces, eu fui entendendo que tinha pinturas abstratas em biomas, assim, diferentes tipos de biomas e que majoritariamente estavam perto de água doce. A partir dessas pesquisas viajando, eu comecei a coletar fotografias, tirar várias fotos sobre essas pinturas que eu denominei pinturas abstratas naturais, que são basicamente líquens, fungos, flores, pigmentos naturais. Quando eu penso na natureza, eu não estou interessada exatamente numa árvore, mas eu estou interessada em como a cor reflete na água, a cor da árvore fazendo a sombra. Então, são camadas que é até difícil explicar, porque é como o meu olhar vê pintura no mundo, né? E que, de certa forma, eu tento o mais próximo, assim, que eu consigo alcançar na pintura. Pensando nessa parte do meu trabalho, eu comecei a construir um livro de artista.
que esse livro é basicamente uma ideia de livro de viajante, como se fosse aquelas ideias de catálogo de biologia que faziam sobre, sei lá, borboleta, botânica. A minha intenção é se tornar um caderno como esse. No ano passado eu fui contemplada com 2 residências, a partir desse projeto. E eu consegui dar início a isso que eu já estava há uns 2 anos elaborando, né? Eu consegui parar, pensar, ter acompanhamento para entender. Porque esses textos refletem muito ali um momento, até mesmo astrológico, que eu estava passando. Eu gosto de escrever em códigos, né? Então, as pessoas, elas conseguem entender se elas entendem, se elas me conhecem, e ao mesmo tempo eu deixo alguma coisa ali implícita, né? Tipo, eu vou dando umas chaves para as pessoas. Eu tô interessada, como eu falei, nos pigmentos, nas pinturas abstratas naturais, então eu trabalho pigmentos, nessa pesquisa também. E aí o meu interesse é a pintura. E nessas residências eu comecei a refletir que se eu estava trabalhando a pintura a partir da cor e das formas, a gente só consegue enxergar cor em forma porque a gente tem luz, né? E aí, a partir desse lugar, eu comecei a entender que tudo que eu estava fazendo, ele vinha a partir do sol, né? E, como eu falei, na sociedade lá do Kemet, é uma sociedade que ela se organiza a partir do sol. E eu comecei a entender que a minha pintura também estava se organizando a partir do sol. Tem uma cosmovisão muito interessante, que é a Bantu Congo, que eles estudam o cosmograma de Kenga, que foi traduzido recentemente num livro, mas antes disso eu já estudava a partir da dissertação do Tigana Santana. E aí, nessa dissertação, eu comecei a entender como outras sociedades se regiam a partir do Sol, né? E que o Sol, ele é isso do processo de nascer, o meio-dia, o pôr do sol e a noite, mas também é um processo cíclico da nossa vida, né? O nascer do sol representa, de fato, o nascimento, o meio-dia é o auge da nossa vida, então esse processo aqui que a gente tem vivido e o da minha própria vida que seria a ideia de meio-dia, né? Que é o V da vida, a ideia de propósito dentro dessa cosmovisão. Aí, a partir desse livro, eu comecei a entender outras sociedades que também trabalhavam o sol. E quando eu fiz a formação de Kemetic Yoga, tinha exatamente o mesmo cosmograma, só que na sociedade do Kemet, né? E aí eu uni essas 2 cosmovisões, a do Kemet e a Bantu Congo, para pensar a relação do Sol em cada parte, né? E essas partes, elas regem partes da vida, seja da criação do cosmos, seja da vida do humano em si, e até o processo de morte e nascimento. Seria a ideia da roda de Sansara, da reencarnação, assim, mas nessa perspectiva ali africana, né? E aqui eu comecei a retomar, né? Então eu entendi as cores daquele solo, que são essas cores que tem aqui. E os pigmentos naturais basicamente são terras e argilas misturados com cola e água, e tem outros processos também que tem aglutinantes e etc. E aí eu comecei a entender esse outro desdobramento dessa pesquisa que começou de estudar os espelhos, né? Hoje eu tenho feito oficinas com desdobrados dessa pesquisa. E, enfim, aí tem outras coisas, como sementes, tudo entendendo esses padrões de repetições, esses padrões de cores, de imagem. São cores que se encontram na natureza, né? E que eu vou fazendo essas coletas a partir de quando eu vou chegando num novo território, né? Aí, às vezes, a gente acha que a gente precisa ir para um lugar específico para coletar, mas às vezes eu coleto pigmento de um parque, né, ciclofaixa. E muitas das vezes é uma variedade de cor que a gente nem para pensar. Essa foi uma das primeiras obras que eu fiz pensando na série dos espelhos, que eu falei que eu comecei a ganhar espelhos quebrados. E aí eu comecei a utilizar esses espelhos como armamento, então é realmente intencional que a ponta esteja ali pra cima. Foi uma obra que eu demorei muito tempo para fazer por conta do bordado em si, e a ideia, como eu disse anteriormente, é pensar nessa construção de pintura expandida, quase escultórica. Então eu tô interessada em como a pessoa ela se olha dentro desse universo, dentro dessas repetições que eu mesma tô fazendo para mim. Então é como se ela olhasse a mim e olhasse a si mesma, né? Essa obra se chama De Dentro da Terra e Embaixo do Céu.
Então, quando eu penso nos títulos, eu penso como esse lugar que de alguma forma dá um resquício do que eu tô falando, né? Aqui eu tava interessada em trabalhar com texturas que parecessem que a gente estivesse entre o céu e a terra, né? Então, muitas das vezes parece que a gente tá olhando para cima ou às vezes a gente tá olhando para baixo, né? E essas duas coisas se complementam. Quando eu vejo uma obra de arte, eu me interesso muito por conhecer o artista, no sentido de entender que música que ele escutou enquanto ele estava pintando, que livros que ele lê, quem são os amigos dele, os lugares que ele gosta, se ele pinta de noite, de dia. E em muitos dos títulos eles vêm enquanto eu tô dormindo, assim como as pinturas. Simplesmente eu tenho algum sonho e eu acordo com uma forma. E aí eu fico semanas ali elaborando os caminhos dessa forma até de fato fazer. São telas que elas se complementam, né? E que elas vão trazendo outros tipos de caminho, né? Tem uma repetição ali de cor, assim como tem uma repetição de gesto. E são sempre obras que elas se expandem, né? Elas vazam, elas podem se expandir para outros lugares. Essa foi uma das obras que eu produzi na residência que eu fiz na Silo, na Serrinha do Lambari, no Rio de Janeiro. Essa tela se desdobrou a partir da pesquisa com os pigmentos naturais. A partir dessas coletas de pigmentos, eu tentei reproduzir aquilo que eu já faço na pintura com tinta. Eu ainda continuo fazendo o que a minha criança queria fazer. Eu acho que isso é uma das partes mais gratificantes para mim. Ter possibilidade e liberdade de pensar o que eu quero trabalhar. Para muitas pessoas, fazer arte é a única coisa que sobrou, né? É o único caminho que foi possível. E permanecer também fazendo é a única coisa que é possível. Se eu não pintar, eu vou me sucumbir, né? Eu vou enlouquecer. A minha família, ela sempre estimulou muito. Elas sempre vão estar comigo nas exposições. Sabem de tudo que acontece. A minha avó, por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma outra coisa que seja fora da pintura, ela fica com medo, assim. Ela fala, mas você não vai voltar a pintar? Como se eu fosse desistir, assim. E isso é muito doido, porque tem muitas famílias que não reconhecem, né? A pessoa enquanto um trabalhador de fato, né? Porque fazer arte é trabalhar. Eu fico 24 horas pensando em pintura. E quando eu penso na arte-educação, é trazer referências para essas crianças no futuro, que muitas vezes não tem contato com tinta, não tem contato com pincel, não tem contato com papel, não tem contato com lápis de cor, por exemplo. E ter uma pessoa que tá ali, uma parte influente na vida delas para dar uma esperança e um corpo para o futuro é assim, enriquecedor.